Então, deixa eu me apresentar aqui. Eu me chamo Wellington de Azambuja Magalhães, né, como mencionou o professor Borba. Trabalho na empresa Santos Lab, que é agricultura de precisão. A gente trabalha com agricultura de precisão sustentável, né? A gente então foca aí tanto na parte de agricultura de precisão e balanço de carbono, sequestro de carbono em propriedades rurais de todo o Brasil, tá? Nós vamos falar aqui de tecnologias para mapeamento e manejo da fertilidade do solo, tá? Na verdade, vamos citar alguns pontos, né, importantes daquilo que a gente vê no campo, a gente vivencia no campo, vamos falar das plataformas e tentar mensurar ali, trazer um pouco de como que isso funciona na prática, né? Aquilo que você vê na academia, você aprende lá na graduação, na disciplina de fertilidade, manejo, e como isso se aplica na prática, aliado, né, às novas tecnologias, tá bom? Hoje resido em Diamantino, hoje estou em Sorriso, né? Então, se porventura vocês escutarem algum barulho aí, estou no hotel aqui em Sorriso para trabalhar junto com vocês, tá? Bom, eu tenho esse slide que eu sempre gosto de mostrar, pessoal, os avanços da pesquisa. O professor Djalma bem mencionou aí que trabalha com gessagem e calagem desde os anos 70, né? E muita coisa mudou, muita coisa se avançou na pesquisa, na tecnologia, e muita coisa vai mudar ainda, né? Essa é a verdade, né? Então, o avanço da tecnologia permite com que a pesquisa avance mais, traga dados mais consistentes para que o produtor e o técnico possam aplicar na ponta, né? E essa revista do Globo Rural, ela é de 1985, e ela traz o seguinte título, né? Resultados surpreendentes com a aração renovada. E naquela época já se tinha muitas pesquisas com uso de braquiária. E andando aqui nessa região, a gente fala aqui na região 63, né, em Mato Grosso, que é a grande base da produção agrícola para soja, milho e algodão, né? E hoje, nessa época em específico, nós estamos no mês de agosto, é muito comum você ver campos, né, de soja e milho com braquiária, fazendo cobertura. Então, mudou-se muito a aplicação, né, da pesquisa no campo, né? E aí aqui uma revista uma edição, né, dessa mesma revista, Globo Rural, que traz o seguinte destaque, né? Globo Rural de abril destaca a integração lavoura, pecuária, floresta. E uma outra edição dessa mesma revista traz o seguinte, né? O agro vai além do acordo do clima e produtores, né, já saíram na frente e cumpriram a meta de 2030 para a integração lavoura, pecuária, floresta. Tudo isso para dizer que o grande X da questão ainda continua sendo o sistema, tá? Então, continua sendo o sistema de produção em si. As tecnologias agrícolas, elas vêm para somar, elas vêm para agregar, mas que o grande X, o grande centro das atenções continua sendo o sistema de produção e cada vez mais sustentável possível. Então, isso é a grande questão. E aqui nessa próxima slide que eu trago, agricultura decidida nos detalhes, tá? Então, vocês podem ter certeza, hoje, quem está no campo, quem está trabalhando, quem coloca na ponta da caneta todas as operações dentro da propriedade, vai entender que cada grão de semente conta, cada quilo de fertilizante conta, cada operação no campo, cada atividade, né? No final, você tem que permear para uma economia em si. Então, eu gosto muito dessa imagem, que ela mostra exatamente isso como vem ocorrendo nos últimos anos. Os produtores comprando semeadoras mais tecnificadas, né, com desligamento por seção, a quantidade de sementes por hectare já é contada exatamente para não faltar e nem sobrar, né, no final dessa operação como um todo. E aqui o agro é uma potência, né? Então, ontem ainda foi matéria de destaque, né, no Jornal Nacional, o agro vai mais um ano, né, vai para um recorde de produção de safra, a grande, no Brasil, né, vem mantendo um destaque muito grande no PIB. Eu acho que em inúmeros setores houve desligamento, né, desemprego, mas o setor agrícola vem mantendo, e eu gosto sempre de destacar esse slide, porque, para tranquilizar também um pouco o pessoal que está formando, né, agronomia, tem muito campo dentro do agronegócio, tem muito campo de trabalho, o agro está numa vertente, assim, de
de crescente muito grande. Todas as projeções levam para um crescimento nos próximos anos, né? Então, seja soja, milho, algodão, laranja, enfim, toda essa parte aí tem uma projeção muito grande. Tá? E aqui o seguinte, para destacar, né? O Brasil viveu vários momentos de agricultura. Nós vivemos o primeiro momento da cana-de-açúcar, depois um grande momento de café, depois um grande momento que o Brasil destacou por conta da laranja, o cacau na Bahia também houve um grande momento, expansão. A abertura do cerrado, né, a presença da cultura do arroz no cerrado foi muito importante para a expansão, ocupação dessas áreas agrícolas. E hoje nós temos um grande, né, vivendo aí no Brasil, né, não só no cerrado, mas no sul também do país. Hoje nós temos também, aí foi uma última fronteira que eu diria que é o Mato Piba, né, o Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, se destacando cada vez mais com, não digo nem expansão de áreas, mas em termos de produtividade mesmo agrícola, né? Então, vem se diferenciando, a cultura vem expandindo cada vez mais, e agora nós estamos terminando agora a safra do milho, nós estamos no vazio sanitário da soja, né? Mês que vem inicia-se novamente a janela para o plantio da cultura da soja. Então, aí a gente pode ir para mais uma safra recorde no Brasil. E aqui no Cerrado, em específico, né, hoje estou em Sorriso, a gente atua muito aqui nessa região do Mato Grosso, nós temos uma coisa que chama muita atenção, né, de quem está de fora do país. Né? Não digo não só na região sul, mas no Cerrado e nas outras regiões aqui no Brasil, é o plantio do milho logo após a colheita da soja. Né? Então, nós temos aí 2 super safras, né? Então, a colheita da soja, que é uma grande safra, e logo em seguida o plantio do milho ou também o plantio do algodão. Então, são 2 super safras. Antes o produtor costumava chamar de safrinha, né? Você colhia a soja, fazia uma cobertura ali com milho e qualquer produção ali que porventura viesse gerava alguma rentabilidade. E hoje não, o produtor ele cultiva a soja, faz uma adubação direcionada, né? Faz todo um trato cultural direcionado. E no milho ou no algodão, a mesma coisa. Tem todo um trato cultural direcionado para o milho, né? Então, todo o sistema de tecnologia embarcado em máquinas exclusivamente para atender, né, cada cultura com suas necessidades. Bom, como que era, né, a agricultura antes dessa revolução tecnológica, né? Então, nós temos aqui uma agricultura 1.0, né, que o pessoal costuma mais ou menos diferenciar, e aí a agricultura 2.0 com a entrada de máquinas, né, e depois, logo, no terceiro momento aqui, né, com essa tecnologia embarcada dentro das máquinas. Bom, tecnologias que permitem viabilizar a agricultura digital 4.0, né? Então, diante dessas tecnologias, né, todas elas, alguns já se falam em tecnologia 5.0, nós temos hoje inúmeras conexões, inúmeros, né, hardwares embarcados que permitem a gente levar uma agricultura digital 4.0. Então, são eles sensores de monitoramento, né? Hoje nós temos inúmeros satélites, cada empresa com usos específicos, né, aplicados, alguns satélites marcados apenas para uso de máquinas, inteligência artificial, nessa conexão máquina a máquina, né, ou machine learning, os veículos autônomos, como os tratores, robôs, drones, né, cada um com sua tecnologia embarcada. Nós temos computação na nuvem, com proteção de dados, com blockchain, sendo este último, assim, que vem recebendo grande atenção, principalmente por conta de trades, né, porque daí você consegue, assim como ocorre no caso dos bovinos, né, você conseguir monitorar de ponta a ponta como ocorre esse processo, né, aqui na agricultura também. Então, imagina você, um consumidor na Europa, saber de qual fazenda aquela soja, né, originou aquele óleo vegetal, né? Então, você saber exatamente de qual propriedade foi gerado aquele milho, ou aquele algodão que ele está sendo consumido. Então,
todo esse aparato, né, ele vem para melhorar, né, ou para ajudar o produtor ou o técnico agrícola a tomar decisões cada vez mais assertivas, tá? Então, isso aqui tende a ser aprimorado cada vez mais, né? A tendência no campo, que eu sempre gosto de lembrar o pessoal, assim, não é uma máquina dessa que vai tirar o emprego, né, de uma pessoa, mas vai se gerar outros empregos em outros setores, né? Nós temos, por exemplo, me recordo agora, no interior de São Paulo, em Pompeia, nós temos a faculdade de tecnólogo em agricultura de precisão, né? E já encontrei com vários profissionais aqui na região de Sorriso, Lucas e Mutum, que já estão com emprego direcionado aqui. Então, assim, a tendência é que o grau, né, de exigência dos profissionais, com o passar dos anos, seja cada vez maior, tá? Bom, aí, diante desse cenário, né, fica assim, como o técnico e o produtor rural podem empregar a tecnologia a seu favor no manejo da fertilidade do solo, né? Então, a grande pergunta que surge, a grande questão que fica assim, tá, o que eu faço com todas essas tecnologias, né, com todas essas ferramentas, e como eu aplico isso lá na ponta, no manejo da fertilidade do solo? Há algum tempo, já tem há uns 5, 6 anos, que a gente trabalha com treinamento voltado para análise de solo, para a parte de fertilidade, ciência do solo. Uma coisa é certa, e aí é onde entra a grande questão que foi levantada pelo professor Djalma. Os conceitos básicos de fertilidade, elas nunca vão deixar de existir, nunca vão deixar de ser utilizadas. Tanto que alguns conceitos, alguns gráficos, até que o professor Djalma trouxe aqui na apresentação, né, são de 1980, 1990, não muda, né? Então, o que acontece? A gente precisa pegar essas tecnologias, né, encaixar dentro desses conceitos de fertilidade e aplicar na ponta para o produtor rural, né? De que forma? Hoje, os patamares de produtividade, né, para a cultura da soja têm girado, há vários anos, vem se falando em torno de 60 sacos por hectare. Então, assim, como sair desses 60, né? Então, hoje, é muito comum você ver produtores fechando média da propriedade com 70 sacos, 75, aí um talhão fechou 80, o outro fechou 90, 95, né? Por quê? Tudo que vem acima de 60, 65 sacas, vem em cima dos ajustes finos, né, que nós mencionamos. Então, você acertar no fertilizante, você acertar no posicionamento de uma cultivar, né? Então, mas tudo isso respeitando os conceitos básicos da fertilidade do solo. Antes da gente, como eu fiz um início, né, sobre as tecnologias, vou fazer um adendo aqui, né, desses conceitos básicos. Maior parte o professor Djalma já levantou na apresentação, e a ideia é que logo em seguida eu apresente para vocês como se aplica, né, esses conceitos básicos junto com as tecnologias lá na ponta, tá? O primeiro passo que eu sempre gosto de lembrar é o seguinte, aqui já vou mencionar um pouco do conceito da agricultura de precisão, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que o solo ele é um sistema aberto, né? Existem inúmeras reações acontecendo no solo o tempo todo. São adições, né, de material, o produtor está aplicando fertilizante, está aplicando calcário, está aplicando gesso. Aí, muitas vezes, o produtor aplica calcário, incorpora, e aí aplica fertilizante. Então, tem toda uma reação. O solo é um sistema aberto. Existem translocações, né? Existe um ano que chove mais, um ano que chove menos, tá? Existem transformações nesse solo e existem remoções. Tudo isso para quê? Para mostrar que, por mais homogêneo que um solo seja, né, e aqui na região de Sorriso nós temos isso, nós temos latossolos aqui, a extração ela vai ser diferente em um ponto ou outro da área, né? Então, você tem aquele conceito de que você vai conseguir manter um mapa sempre verdinho ou sempre na mesma cor, isso não vou dizer que é impossível, mas não é algo a ser alcançado, tá? Porque o solo ele é um sistema aberto, ele tem muitas variações ao longo do talhão e é muito comum chover numa ponta do talhão e na outra parte não chover, enfim. Então isso é um conceito muito importante a ser lembrado. Outro ponto importante, você conhece bem o solo a ser manejado, né? Então
é difícil você encontrar raramente, né, um produtor que tem conhecimento sobre que tipo de solo que ele cultiva, né? Então, um ponto de amostragem mesmo, às vezes o produtor gasta centenas, milhares, né, de reais com fertilizante, mas não paga, às vezes, 60 ou 70 reais com uma análise de solo. Então, assim, e alguns, né, hoje, com a difusão da tecnologia da agricultura de precisão, uma boa parte considerável faz, né, mas fica restrito da camada 0 a 20. Né? Agora, o que você tem na camada 20 a 40, 40 a 60? Até porque, como mencionado pelo professor Djalma, você fazer uma gessagem que vai atuar na camada 20 a 40 ou superior, você precisa ter conhecimento do teor de argila, né? Isso é fundamental. Então, eu trouxe até essa imagem. Essa imagem da esquerda é uma foto retirada lá no município de Sapezal, né? E aí, se você se restringir apenas à camada 0 a 20, você vai observar e falar assim, isso aqui é um solo arenoso, né? Mas quando você observa, por exemplo, um formigueiro, né? O formigueiro, ele tem uma característica muito comum de retirar solo, né? Lá da parte do subsolo, né? Para trás para a superfície. Então, aí você vê que a parte subsuperficial desse solo, ela é vermelha. Então, tem um gradiente de argila. A camada superficial desse solo pode ser arenosa, mas a camada subsuperficial, né, ela tem um teor maior, crescente, de argila. Então, você precisa ter conhecimento de que tipo de solo você está trabalhando na sua área, independente se é soja, se é milho, se é laranja, né, se é frutífera em geral, tá? É muito importante você ter conhecimento de que tipo de solo, porque isso vai te direcionar para qual manejo você vai aplicar e na onde você vai fazer o refinamento em cima das tecnologias, tá? Bom, chegamos numa parte muito importante da apresentação, que diz respeito ao processo, né, da fertilidade do solo, né? Então, a primeira etapa dentro desse processo de avaliação da fertilidade é a amostragem, tá? A amostragem do solo, ela é, sem sombra de dúvida, a etapa mais importante de todo o processo de fertilidade do solo, tá? Por quê? Se você errar na amostragem, todo o restante do processo, né, vai ser conduzido de forma errada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mais importante, também é na amostragem. Se você erra na amostragem, é o único dos fatores que você não consegue corrigir depois de executado. E nem saber se você errou, né? Então, se a pessoa que fez a coleta coletou errado. Então, é um processo muito importante. Tem que ser realizado por um profissional de muita confiança e um profissional treinado, tá? Então, isso é um aspecto muito importante, tá, na amostragem. Então, o principal, porque, por exemplo, na análise química, quando a gente fala de análise de laboratório, se você coleta uma amostra e envia para o laboratório e você não concordar, ou se você suspeitar de um erro desse laboratório, ele pode repetir esse processo. Né? Se ele repetir esse processo e ver que errou no primeiro, beleza, tranquilo, dá continuidade. Agora, na amostragem, não, você não tem como saber, né, se errou, a menos que a pessoa admita, né? Então, realmente, a amostragem é o primeiro passo mais importante. Depois nós temos a análise química. A parte do laboratório é muito importante. Nós temos uma terceira etapa, que é a etapa de interpretação da análise do solo, tá? Então, a interpretação, ainda não falei em cultura, porque a interpretação é dos teores dos elementos no solo, como está a fertilidade do solo, tá? Aí nós temos um passo seguinte, que é a recomendação. Então, a recomendação, ela é baseada considerando a cultura, né, e considerando o rendimento, né, que eu espero, qual que é a minha expectativa de rendimento para essa cultura, tá? Na sequência vem calagem, gessagem e adubação, né? Por que vem calagem logo na sequência? Porque muitas vezes a pessoa fala, o produtor que eu atendo, ou um amigo, ou meu pai, ele tem dinheiro para investir ou em calagem ou em fertilizante, né? Então, assim, sem sombra de dúvida, primeiro, corrigir a acidez desse solo, né? Então, a calagem é fundamental, bem mencionada pelo professor Djalma. A calagem, todos os cálculos de recomendação são direcionados para a camada 0 a 20, né? Depois também nós temos a gessagem. Hoje estou na região do Sorriso, é uma região que
poucos, né, de alguns anos para cá, tem se tornado mais comum a aplicação de gesso aqui na região. Qual que é o principal desafio aqui em específico na região do Sorriso? É a distância, né, do centro de onde você tem esse gesso disponível, né? Então, o que acaba encarecendo esse gesso aqui na propriedade rural é o preço do frete, né? Então, o preço do frete é um fator muito importante nesse sentido. E aí nós temos a questão da adubação, né, que tem um peso enorme no orçamento, né, na hora de você produzir, e por fim a operação. Não menos importante do que todos os outros fatores, porque você pode fazer uma boa amostragem, enviar para o melhor laboratório, contratar o melhor técnico para interpretar, recomendar, mas aí chegar na hora da operação, você ter máquinas descalibradas, né, você aplicar em condições inadequadas. Então, assim, não menos importante a operação. Esse processo tem que ser muito bem feito do início ao fim, tá? Então, aqui só para mencionar uma parte dos laboratórios, né, de preferencialmente, o pessoal pergunta qual é o melhor laboratório, né, Wellington? Então, eu sempre digo, aquele que tem um certificado, né, de controle de qualidade, né, o mais conhecido dentre eles é o da Embrapa, né, mas um outro muito comum também é do IAC, mas tem outros vários também que são credenciadores para laboratórios. Bom, vou falar aqui mais um pouco, vou dar um foco aqui nesse momento para a amostragem, porque dentro do conceito de mapeamento da fertilidade do solo, na onde mais se difundiu a tecnologia, né, foi na onde basicamente se iniciou a agricultura de precisão, né, inclusive ficou muito comum o uso do quadriciclo. Foi no início dos anos 2000, começaram a surgir os primeiros serviços, as primeiras empresas de agricultura de precisão. Hoje existem inúmeras, né, acho que todas as cidades agrícolas têm pelo menos uma empresa neste sentido, né. Então, assim, a amostragem, né, aqui dentro da agricultura de precisão, como se, ou dentro da agricultura como um todo, é a parte mais crítica de todo o processo, tá? E só para desmistificar um pouco, a agricultura de precisão, não necessariamente ela tem que ser gerada uma grade, né, coletado esses pontos georreferenciados, né, e depois esses pontos interpolados e gerado um mapa, né? O simples fato de um produtor isolar uma zona de manejo, como está ali na figura à esquerda, e fazer todo um trato cultural direcionado para aquela zona, né, como calagem correta, gessagem, fertilização em bases sustentáveis e econômicas, né? Então ele já está fazendo ali uma agricultura de precisão de certa forma, tá? Não necessariamente ele precisa aplicar todas as tecnologias, tá? Então tomar muito cuidado, principalmente com as ferramentas, né? Ali no fundo tem uma foto de um quadriciclo, e tornou-se muito comum as empresas de consultoria utilizar quadriciclo, tá? É uma ferramenta muito boa, né, muito ágil no campo, mas também tem suas limitações, tem que tomar muito cuidado. Já vi relatos, né, de muitos amigos que trabalham na área de consultoria, que, por exemplo, pega fogo, né, na lavoura, se você trabalhar em horas mais quentes do dia. Então, para quem pretende entrar nessa área, nesse segmento, pretende, né, tem produtor, inclusive, que não aceita, dentro do serviço de agricultura de precisão, se trabalhar com quadriciclo na lavoura dele. Porque nessa época do ano, pelo menos aqui na região do Cerrado, e pegando mais aí na região da Bahia, Maranhão, Tocantins, é uma época extremamente seca, né, muito propícia a incêndio. Então, tem que tomar muito cuidado, não só com esse tipo de ferramenta, né, não só o quadriciclo, mas a motocicleta também, o perfurador também é a combustão, né? Então, são ferramentas que podem ali, por algum descuido, provocar incêndio. Então, o ideal é que nas horas mais quentes do dia, ali entre 11 horas e pelo menos a 14, 15 horas da tarde, que se evite trabalhar com esses equipamentos, tá? Bom, esquema de coleta de profundidade, tá? Continua valendo, né? Todos os livros de recomendação, de interpretação, as camadas 0 a 20 e 20 a 40, tá? Então, vai ser a sua referência, tá? Já trabalhei com alguns outros serviços, me falaram de empresa, Wellington, só coleta 0 a 10, tá? Tomar cuidado, porque com essa mudança nas máquinas, nos últimos anos, né,
inúmeros produtores deixaram-se de fazer fertilização na base, né, porque daí ele usa uma semeadura maior, né, ele consegue executar uma maior quantidade de área e depois ele aplica esse fertilizante a lanço, ou aplica antes mesmo da semeadura, tá? A grande questão de você fazer só a camada 0 a 10 é porque esse fertilizante ele vai se acumulando nessa camada mais superficial, né? Então, quando você vai fazer uma interpretação de uma análise que você só tem camada 0 a 10, você vai estar superestimando todos os elementos da análise de solo, tá? Ou subestimando aqueles que descem em profundidade, como, por exemplo, o sulfato. Tá? Então, a camada referência sempre vai ser 0 a 20 dos livros de fertilidade. Tá? Com certeza, Wellington, mas quer dizer que não faz 0 a 10? Não, exatamente, você deve fazer também 0 a 10 se o produtor faz adubação em superfície. Tá? Porque você precisa considerar todos esses fatores de variação. Então, aqui nós estamos começando a falar em agricultura de precisão, não necessariamente envolvendo só máquinas, tecnologias ou softwares, né? Então, está havendo mais um pouco com a aplicação da parte técnica, né? Então, eu posso fazer contrato, mas eu tenho que considerar todos os fatores de variação que estão sendo impostos ali nessa propriedade, tá? E aqui, bom, mas e na agricultura de precisão, né? Como é que funciona, né? Dentro nessa figura da direita, eu voltei aqui um pouco para a gente, só para entender mais um pouco, nós temos o que chamamos de uma malha amostral, né, um grid de coleta. Então, dentro desse grid de coleta, são gerados pontos, né, que vai nortear o amostrador a coletar esse solo exatamente naquela coordenada geográfica, com o auxílio de um GPS. Tá? Esses pontos eles podem ser fixos, como está sendo mostrado na figura da direita, uma figura de uma propriedade lá de Ipiranga do Norte, ou eles podem ser com pontos aleatórios. Isso vai depender muito de quem é a equipe que está trabalhando por trás, tá? E de quem vai executar todo esse serviço de mapeamento. Tá? O que é importante mencionar nesse caso? Que para cada ponto daquele de coleta, né, você vai coletar algumas subamostras em torno desse ponto. Mas essas subamostras, elas são coletadas em torno do ponto central. Isso é muito importante. Porque na hora de interpolar um ponto ao outro, o computador considera a distância, né, entre esses pontos de coleta. Então, as coordenadas dos pontos são transferidas para um receptor GNSS de navegação, tá? E orienta-se, né, esse aqui é um trabalho do professor Molin, que mostra o seguinte, que sejam retiradas dentro de um raio em torno do ponto, né, central, né, essas subamostras, né, coletadas, utilizando um GPS de navegação comum. Quantas amostras, né, subamostras, né, ao entorno de cada ponto, né, desse de coleta. Tem sido comum a coleta em torno de 8 a 12 subamostras por ponto, né, para amostragem de solo. Tá? Eu vou até mencionar, tem um outro exemplo que eu trouxe aqui. Então, o que alguns trabalhos têm feito, algumas empresas têm realizado, né? O pessoal vai para o campo com a grade, né, sem os pontos centrais. E aí o prestador de serviço coleta em toda a grade, né, como se a amostragem da grade fosse representativa para aquele ponto central. Né? Então, nesse caso da figura B, é o inadequado. O correto é você coletar no ponto central, né, num raio ali de 8 metros, né, 3 a 5 metros, as 8 a 12 subamostras. Tá? Então, e aí no ponto subsequente a mesma coisa, e assim vai até você finalizar a coleta em todo o talhão. Tá? Isso é importantíssimo, porque na hora do computador processar essas informações e gerar um mapa, ele vai considerar a informação daquele ponto, né, exatamente. Muitas pessoas falam assim, mas o que encarece dentro da agricultura de precisão, né? O que encarece são as análises de solo, né? Porque se você tiver um talhão com 200 hectares e você gerar uma malha amostral com 200 pontos, um grid, aí sendo uma grade de 1 hectare, então serão 200 análises de solo. Aí você multiplica isso, depende de cada região, né? Em função do tipo da análise de solo, você multiplica isso por 40, 60, 80, 100 reais, isso acaba encarecendo ainda mais o processo. O que muitas pessoas fazem?
diminuir, né, aumentar a grade, na verdade, só que quando você aumenta a grade, você diminui a possibilidade de pegar pontos de variações dentro do talhão, né? Então, isso, sim, nem sempre é a tomada de decisão mais assertiva, mas num ponto que o produtor não tem muito recurso para investir, a amostragem em grade por célula é uma alternativa. Aí ele, o que ele faz? Ele pega um talhão e ele divide esse talhão em pequenos talhões. Então, você já está dando mais precisão aí na sua área, você trata cada zona desse talhão, né, como sendo uma área, né, ou uma zona de manejo. Tá? Nesse caso aqui, não se gera um mapa de agricultura de precisão. Nesse caso, se gera, assim, uma recomendação para cada zona em específico. Tá? Então, é uma forma, né, de você otimizar os recursos, de você conhecer melhor a fertilidade do seu solo, onde você trabalha ou vai prestar consultoria. E existem inúmeras ferramentas ou inúmeras formas de você gerar, né, esses pontos de coleta. Muitas vezes você não quer coletar de forma regular, né, um exemplo no grid de 200 hectares. Ah, o Elton não tem condições de pagar tudo isso de análise do solo. Mas você pode pegar um mapa, por exemplo, o que tem sido muito comum nos últimos anos? A utilização de mapa de NDVI. Né? Então, ele te dá ali o mapa de NDVI, ele serve como um indicador para você de massa vegetal e te mostra os pontos onde a planta ali, em tese, né, está mais sadia, ou está com teor de clorofila menor. Então, você consegue posicionar esses pontos de coleta nas áreas de maior intensidade, né, de maior índice, e nas áreas que tem menor índice. Né? Então, enfim, uma das possibilidades dentre as tecnologias que você pode estar empregando. O que é o mais, assim, o que é o mais ideal, o mais adequado, né, que o pessoal usa e é interessante? O mais interessante é o mapa de produtividade, né, porque todo o trabalho de amostragem, aplicação de fungicida, fertilizante, escolha de material genético, tudo isso leva para a produtividade. Né? Então, se você, em alguma parte do seu talhão, você alcançou patamares ótimos de produtividade, então quer dizer que naquela parte do talhão você está acertando com o manejo. Então, você conhecer essa parte do talhão é muito importante, e nas outras partes do talhão também, isso é muito interessante. Tá? E existem também trabalhos de integração, né? Então, quando você trabalha com plataformas, vou mostrar daqui a pouco quais são as plataformas mais utilizadas na agricultura, né? Tanto para mapas, quanto para gestão de propriedade. Nessas plataformas, você consegue fazer uma avaliação, né, ou até mesmo uma junção desses mapas e direcionar esses pontos de coleta. Muito bem, então, dentre os conceitos de fertilidade, para a gente partir para esse mapeamento da fertilidade em si, é muito importante lembrar que nós estamos num solo de região tropical, acidez elevada, elevada fixação de fósforo e baixa fertilidade. Tudo isso são fatores que vão levar lá na frente, na hora de você gerar um mapa, na tomada de decisão. Eu separei aqui alguma parte relacionada aos conceitos básicos de fertilidade, que isso é muito importante na hora de tomar a decisão. Inclusive, esse mapa, o professor Djalma, né, até elencou, e todos os professores de fertilidade remetem a essa figura, porque essa figura representa muito bem a fertilidade, a dinâmica, né, a fertilidade dos solos na região dos cerrados. Então, é muito importante isso aqui para quem vai atuar na área do mapeamento, fertilidade do solo. Tem que estar muito claro a dinâmica dos nutrientes no solo, os nutrientes em si, né, como é que eles atuam na planta, né, com qual cultura você está trabalhando, como é que ele vem no fertilizante, né, se ele vem prontamente disponível, se ele vai ser liberado de forma gradual, tudo isso é muito importante. E a dinâmica desses nutrientes no solo, como é que esse nutriente se comporta no solo. Né? Então, tudo isso é muito importante. Quando você faz, por exemplo, amostragem 0 a 20 e 20 a 40, né, você vai perceber que o sulfato ele é móvel no solo e você vai encontrar boa parte dele ali na camada 20 a 40. Né? Se o produtor faz adubação fosfatada a lanço, e você fazer uma amostragem
segmentada, né, de 10 em 10 centímetros, você vai ver que o fósforo está tudo ali na camada superficial. E tudo isso para você chegar no mapa de recomendação e ser o mais assertivo possível, né? Então, a dinâmica desse nutriente no solo, essa aqui é uma figura do Malavolta de 1997. Isso é aplicado até hoje, né? Isso aqui não é uma dinâmica que você vai ter que usar sempre, né? Então, na parte de recomendação, de você orientar um produtor rural, se ele vai plantar, por exemplo, um algodão que tem um crescimento de raiz mais agressivo, esses elementos têm que estar presentes no perfil do solo. Então, essa construção do perfil do solo passa pelo conhecimento de todos os conceitos básicos de fertilidade do solo. E não só isso, né? Então, tem essa parte, né? Essa aqui é uma figura muito interessante, que também é importantíssimo dentro do conceito da fertilidade do solo, né? Então, a adubação de correção, né? Você tem que saber quando os teores estão muito baixo, médio, então você precisa fazer aquela reposição para a cultura, mas também tem uma parte ali que vai ficar retido no solo em função das inúmeras reações que acontecem no solo. Aqui na região do Sorriso, algumas regiões do sul mesmo, os produtores cultivam há mais de 30 anos, né? Então você já tem uma fertilidade toda corrigida para alguns elementos. Então o produtor vai trabalhar ali apenas com adubação de reposição ou alguns casos de manutenção. Mais áreas que se estão abrindo, que você está iniciando o cultivo, você tem que fazer toda uma construção da fertilidade. E isso leva anos, né? Anos de aplicação do conhecimento técnico. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouco, né, considerando todos esses conceitos de fertilidade, amostragem, posicionamento da coleta, nós chegamos agora nas plataformas digitais. Então, vou mencionar aqui para vocês algumas delas, né, e depois como se aplica. Eu separei aqui as 3 que o pessoal mais utiliza dentro da agricultura de precisão. O Farmworks, tanto o Farmworks como o SMS são 2 softwares que você trabalha com eles de modo offline. Então, você não precisa acessar a internet para você gerar um mapa de interpretação e, posterior, um mapa de recomendação. E também tem o Falker Map também, só que o Falker Map, assim como outros softwares, tem outros aí que eu vou mencionar também, eles rodam online. Então, você precisa conectar a internet para você interpolar um mapa de interpretação e um mapa de recomendação. São 3 softwares muito bons, muito bem conceituados no mercado. E aí, claro, não adianta você ter domínio do software desse, atualizado, conectado com máquina, GPS, sendo que o mais importante se aplica aos conceitos da fertilidade do solo. Então, é muito importante, você pode, né, chegar a gerar um mapa e esse mapa não ser representativo, porque, às vezes, o número de pontos gerados lá na amostragem não representa, porque a área é muito grande, a quantidade de pontos que você coletou, né, é muito pouca. Então, tem que tomar sempre muito cuidado com isso. E aqui já tem algumas plataformas de gestão que elas, além, né, elas não são exatamente especialistas, né, em tratar de mapas de fertilidade, mas elas associam os mapas de fertilidade com outras variáveis, né, dentro da propriedade. Então, por exemplo, o Soliftech é uma plataforma conceituadíssima no mercado, tem todo um software voltado para a operação, é líder nessa parte de cana-de-açúcar. A Strider também começou focada ali na parte de monitoramento de pragas. Hoje já tem uma plataforma toda voltada para a gestão agrícola, você consegue inserir os mapas de fertilidade, você consegue sobrepor com o mapa de produtividade, daí inseres também, é um outro software. O Aegro, Farmers Edge, Taranis, né? A Taranis tem um conceito bem voltado, iniciou focado em sensoriamento remoto e imageamento aéreo, né, de alta resolução. Então, assim, cada um dentro da sua especialidade ali, cada produtor pode optar, né, dentro daquilo que ele precisa, né, daquilo que ele quer entregar. Aqui do lado direito tem algumas telas para vocês, para quem não tem familiaridade com essas plataformas, entender como é que funciona. Então, ali você consegue trabalhar com vários elementos, né, e integrar. O mais importante disso é que você consegue integrar essas informações, né? Então, você consegue integrar os dados, por exemplo, de chuva da safra passada, com os dados de NDVI, né? Será que teve alguma influência, né,
Eu consigo integrar, por exemplo, um mapa de CTC ou de argila com um mapa de produtividade. Quem será que governou a minha produtividade dentro da minha área? Então, isso é muito importante, né? Então, tem se tornado cada dia interessante. E aqui é uma plataforma da Santos Lab, uma plataforma chamada Flora, e ela vem com um conceito mais amplo, né, de integrar várias informações e, inclusive, integrar um mapa de carbono no solo. Tá? Então, é uma plataforma um pouco mais completa, né, e aí ajuda o produtor na tomada de decisão na hora de você saber, na hora de você posicionar um fertilizante, um corretivo, se aquele momento, aquele time, né, de plantio é o mais adequado. Então, integra vários fatores ali para poder dar ao produtor o suporte necessário para a gestão, né, não só da fertilidade, mas como um todo dentro da sua propriedade. Então, a seguinte pergunta vem, né, o que fazer com essas informações? Porque você tem toda uma bagagem de informação de fertilidade e você também tem as plataformas que vai trazer para você dados de temperatura, clima, né, dados meteorológicos. A máquina está colhendo, assim que ela termina de colher o talhão, ela já está te fornecendo esse mapa em nuvem para você fazer essa gestão. Então, são muitas condições. Eu trouxe aqui alguns casos, né, por exemplo, então aqui, esse aqui é um mapa de recomendação de calcário, né, ao lado esquerdo, e ao lado direito, esse aqui é um produtor que a aplicação taxa fixa dele era R$ 1.580, né, então ele queria trabalhar com taxa variável, mas ele estava na dúvida se fazia taxa variável ou taxa fixa. E aí ele pediu uma comparativo, né? Ele falou, ó, eu vou aplicar 1.580. Então, tipo assim, como que eu sei que a taxa variável vai ser a melhor escolha em relação à taxa fixa dentro de um talhão, né? Então, aqui, o conhecimento mais tranquilo de se fazer aqui nesse caso é pontuar ponto a ponto de cada coleta, né? Então, em linha vermelha aqui, nós temos a taxa fixa. Eu até mudar a cor aqui do meu passador de slide para ficar melhor. Então, aqui em vermelho, linha vermelha é a taxa fixa, em relação ao que a recomendação indicou para ele. Então, por exemplo, nesse ponto aqui em específico, a recomendação em taxa variável está pedindo para ele quase 4 toneladas. Enquanto que alguns pontos aqui, mais abaixo, onde ele iria aplicar 1.580 quilos aproximadamente, está pedindo quase zero, né? Então, são lugares que já está, né, corrigida a fertilidade. Então, o que ele mais ganha nisso tudo aqui não é economia com calcário, não é economia com operação, é o posicionamento adequado do corretivo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o calcário na quantidade certa, no local certo. E esse é o maior ganho que ele tem. O retorno disso vem depois numa produção ou numa produtividade mais uniforme dentro da propriedade. Tá? Esse aqui é uma outra área bem interessante, ali no município de Nova Mutum. Então, o que vem aquele trabalho, todo aquele conhecimento que o técnico precisa ter? Né? Ele precisa, dentro daquela plataforma, né, primeiro, ele vai ter exatamente a localização dessa área. Então, ele faz um levantamento ali, por exemplo, esse aqui é o levantamento de NDVI, né? Desde o dia 2 de março de 2020, que foi alguns dias antes dele fazer a semeadura. Então, veja aqui, que no dia 1º de abril, já estava toda verde a área dele, então indicando que tinha uma grande massa vegetal ali, e bem, né, aparentemente bem uniforme, exceto essa região mais acima aqui, que está com uma área mais diferente. Então, assim, é uma zona, né, mais diferente, que aqui já no dia 1º de abril indicou, né, ser diferenciada. E essa zona aqui, mais acima do talhão, foi ficando evidente, né, até próximo da colheita. Então, o NDVI foi uma ferramenta que ele usou, né, como indicador, né, da fertilidade do solo. O próximo trabalho foi gerar zonas de manejo, né, dentro dessa plataforma. Foi feito um voo dentro dessa área, um voo multiespectral. E logo em seguida, né, que esses aqui são os mapas de produtividade. Então, olha que interessante, né, o mapa de produtividade do milho já indicava que essa zona mais acima, ela é um pouco diferente, né? Então, ela produz menos. Com um detalhe, né, no slide anterior, essa área, na média geral do talhão, ela tem 12% de argila. Então, uma área
é muito arenosa, muito arenosa. E o principal fator limitante aqui nessa área específica, né, é a textura, é um solo muito arenoso. Então, você pega, por exemplo, um trabalho com potássio, né, o potássio que, se ele não for parcelado, ele vai lixiviar muito. Tá? E aqui os pontos, né, que é na última figura aqui, os pontos de coleta direcionados para essas zonas em específico, ou seja, na próxima safra, a adubação para cada área dessa, onde você colheu menos ou possivelmente exportou mais nutrientes, você vai fazer uma adubação direcionada. Tá? Esse aqui é um outro caso da Fazenda Aricá, tá? Que também é a mesma coisa, que no caso a adubação foi governada pela textura do solo. Tá? E aí não só a fertilidade pode direcionar, né, esses fatores, mas como também outros casos. Aqui nesse caso, o mapa de produtividade da Fazenda DIB, o que governou a produtividade aqui nesse mapa acima foi a compactação. Então, outros fatores, além da fertilidade, pode também estar limitando a produção. Então, esse aqui é um mapa da mesma área também, e a camada mais limitada aqui nesse caso é a camada 10 a 20. Tá? E existem outros mapeamentos também, como o caso do carbono. Né? Hoje no Brasil, apenas algumas empresas, se não estou enganado, a Santos Lab apenas faz mapa de carbono. Né? Então, assim, é o que o mercado vem pedindo. Então, é uma tendência, e você associar isso com outros elementos é de suma importância. Tá? Aí os mapas de índices, tá? Então a gente pode usar os índices também para verificar dentro de um talhão, né, quais as variabilidades ocorrem para você direcionar, né, uma amostragem ou uma recomendação em si. Né? Então você pode fazer isso através de um voo com drone ou usando satélites específicos. Tá? Aqui é a mesma coisa também, você faz um voo e você verifica onde estão as manchas, né, dentro do talhão que estão ocasionando essa variação dentro da área. Tá? Bom, finalizando aqui, né, muito importante dentro daquela questão, a operação. Né? Muitas vezes o produtor pergunta, por que a agricultura de precisão não funciona em minha propriedade? Né? Então, porque às vezes, né, algum problema operacional deve estar ocorrendo. Ou então o seu vizinho está muito contente, né, porque quando você está aplicando calcário, certamente esse calcário está indo parar na área dele. Tá? E cuidado com os desequilíbrios nutricionais. Né? A gente usa essas ferramentas tecnológicas para você otimizar os recursos cada vez mais. E aí, para fechar, a maior tecnologia dentro de uma propriedade está além da máquina e do software, está no sistema de produção implementado ao longo dos anos. E o mais importante a pesquisa e as instituições de ensino fornecem os fundamentos. Tá? A tomada de decisão é de quem faz a gestão da produção. Então, é você técnico, é você produtor rural, é você que está na linha de frente tomando a decisão. Tá? Eu agradeço a equipe da organização, em nome da Santos Lab, a oportunidade. Aqui fica meu telefone de contato, tá? Meu e-mail, fiquem à vontade para a gente trocar mensagem e dúvidas técnicas em relação a isso. E eu deixo material aqui com a equipe da organização, depois, para quem tiver interesse, ter acesso a material de apresentação.